Em um mundo onde o conhecimento, a criatividade e a inovação podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso, eu pergunto: será que ter pessoas inteligentes, motivadas, é o bastante? Intuitivamente diríamos que sim, mas a experiência e a ciência têm nos mostrado uma outra realidade. Quantas vezes nós vimos equipes cheias de talentos, pessoas bem capacitadas, bem intencionadas, que não deram uma real contribuição daquilo que sabiam, daquilo que podiam oferecer? Isso acontece não por falta de capacidade, mas por ambiente. A maioria de nós está preocupado em gerir riscos interpessoais para manter uma imagem, sabe? Principalmente no trabalho. Isso acaba sendo mais importante do que fazer perguntas, dizer que tem dúvidas, oferecer uma opinião sincera, talvez se posicionar, ou então oferecer uma ideia inovadora que possa melhorar a comunicação, os processos internos. E é aí que nós corremos o risco de nos perder, de nos desenvolver, não só como indivíduo, sabe, mas como equipe, como comunidade e até como família também. Acredito que a forma como nós lidamos com as nossas emoções, com as nossas crenças, com os nossos valores, é de nossa inteira responsabilidade. Mas eu também acredito que o ambiente no qual nós estamos inseridos, ele tem um forte impacto quando se trata de pertencimento, de conexão e de desenvolvimento humano. É sobre isso que vamos falar, sobre esses ambientes internos e externos, mais especificamente externos, que acabam impactando no nosso crescimento pessoal e coletivo. Nós também temos um grau de responsabilidade sobre o ambiente no qual nós estamos inseridos, pela forma como nós interagimos com esse ambiente, por mais saudável ou não que esse ambiente seja, entende? Então, é por isso que é tão importante o autoconhecimento. Por isso é tão importante a construção da nossa identidade. Mas o ambiente, ele tem um peso muito grande. E se o ambiente que nós estamos inseridos, vamos pegar aqui o trabalho, que é uma arena da vida na qual nós estamos ali inseridos, aprendendo, enfrentando desafios, nos conectando com as pessoas. Se esse ambiente no qual você está inserido é um ambiente que reverbera nos corredores, fofoca, bullying, isolamento, preconceito, julgamentos, críticas, se esse ambiente ele reverbera essas informações, vocês hão de convir que não é um ambiente favorável ao crescimento, ao desenvolvimento e muito menos à nossa saúde mental, não é verdade? E nesses ambientes as pessoas costumam se calar, se retrair e muito se perde com isso. O custo do silêncio é altíssimo e ficar em silêncio por risco pessoal pode fazer a diferença entre a vida e a morte, por mais que isso possa parecer algo exorbitante, mas a história nos mostra que aviões já caíram, empresas desandaram, pacientes morreram por conta do silêncio, por conta de pessoas que estavam ali se protegendo por questões interpessoais, por questões pessoais, por medo e pelo ambiente no qual essas pessoas estavam inseridas. Para ilustrar esse devastador silêncio, eu quero compartilhar um fato que aconteceu há algum tempo atrás. Ficou conhecido como a tragédia de Tenerife em 1977. Foram quando 2 Boeings se chocaram. E sim, o ambiente externo ele era desafiador porque o aeroporto era pequeno, a pista estava coberta de nevoeiro, os pilotos das aeronaves não conseguiam se ver mutuamente. Mas hoje eu quero focar no que foi e no que não foi dito dentro daquela cabine de uma das aeronaves. Havia 3 pessoas, o capitão, uma pessoa altamente experiente, autoritária e que estava no comando. Interessante que esse capitão ele estampava sua imagem nas campanhas da companhia aérea, na qual ele parecia extremamente à vontade no seu posto. E com ele havia mais 2 pilotos altamente experientes, um primeiro oficial e um engenheiro. Mas tudo aconteceu quando esse capitão, que estava no comando, começou a colocar a aeronave em movimento. O primeiro oficial disse que ainda não havia liberação. E ele respondeu de forma ríspida: sim, eu sei, então pergunte para a torre. Então ele se comunica com a torre e fala que eles já estão prontos para a decolagem. A torre passa todas as instruções da trajetória do voo, mas não dá uma liberação explícita de que eles poderiam decolar. E o primeiro oficial começa a ler as instruções do voo. E sabe qual é a resposta? Qual é a reação do capitão? Estamos indo. E diante disso, o primeiro oficial ficou calado, inibido de dizer: não, não foi autorizado. O engenheiro também ficou desconfortável e disse para o capitão:
a pista não está livre. E ele falou, eu sei. E seguiu. E os dois se calaram diante da autoridade do capitão. Só que já era tarde demais para eles falarem alguma coisa quando eles finalmente viram o outro Boeing, a outra aeronave na pista, matando mais de 500 pessoas, inclusive eles também. Percebe como a autoridade do capitão, naquele momento, aquele ambiente ali, foi inexorável. E o que pesou mais, pelo que nós podemos perceber naquela conversa da cabine, que havia uma preocupação em desagradar, em não desapontar o capitão. Isso parecia ser mais palpável do que será se bate? Será se a gente pode realmente avançar? Então, esse medo, esse silêncio devastador acabou com a vida de mais de 500 pessoas naquela noite. E nós poderíamos perguntar, nossa, mas eles faltou coragem. Talvez tenha faltado sim coragem. E como nós comentamos no vídeo anterior, a coragem ela é irmã gêmea da vulnerabilidade, de você se colocar, de você se movimentar, de você acreditar na tua verdade. Ela tem muito a ver com identidade, mas naquele momento eles não conseguiram ser vulneráveis. E esse é um ponto. Mas também nós não podemos esquecer que é importante que se invistam, sim, em ambientes psicologicamente seguros. Isso falando de empresas, que é onde nós estamos ali, todos inseridos de algum modo, mas também famílias, hospitais, igrejas, onde há pessoas, onde há convivência. Porque uma falta de ambiente seguro, saudável, humano, faz toda a diferença. E foi isso que aconteceu naquela noite tão devastadora. Então é importante que haja uma sistematização, um rito em relação a criar formas para que as pessoas possam falar, possam dar suas opiniões, possam dizer quando não estão seguros em determinados momentos, onde não haja medo, sabe? E tanto que hoje o treinamento das cabines de avião, de aeronave mudou drasticamente. Os pilotos eles são orientados, eles são conduzidos, estimulados a falarem sempre. Sempre, e principalmente quando não se sentirem à vontade, quando não se sentirem seguros, quando tiverem dúvidas. A convivência humana ela é essencial para tudo que nós fazemos, seja no trabalho, seja na família, seja na comunidade. Afinal, foi o senso de comunidade que deu vantagem ao Homo sapiens. O nosso cérebro ele é social. Nós precisamos de pessoas, mas nós não somos máquinas. Nós temos corações, nós temos emoções, nós temos sentimentos. E isso precisa ser considerado dentro das organizações, dentro das famílias, dentro das comunidades e dentro de nós mesmos. Porque todos nós, de algum modo, sim, somos corresponsáveis por essa grande rede, por essa grande conexão que nós podemos construir onde quer que nós estejamos. Hoje, poucos serviços são criados para se fazer sozinho. Trabalhar exige que a gente converse, que a gente troque informações. Muitas vezes a gente precisa que uma outra pessoa faça um outro trabalho, que a gente precisa dar continuidade lá na frente. Existe uma interdependência de informações e de processos. A gente precisa conversar, a gente precisa se comunicar. Então nunca foi tão urgente que se invista em ambientes psicologicamente seguros, em ambientes saudáveis, em ambientes humanos. Tem uma frase que diz assim: no passado, os empregos eles dependiam dos músculos. Agora dependem do cérebro, mas no futuro eles vão depender do coração. E eu acho que esse futuro já começou. Nunca foi tão urgente que a gente invista no fator humano, porque nós somos seres emocionais. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Nós precisamos, mais do que nunca, investir internamente nesse ambiente interno no qual eu, você, cada um de nós é responsável, mas também no ambiente externo, porque pessoas precisam de pessoas. Ninguém faz nada sozinho. No exemplo do acidente, todos usavam máscara. O capitão talvez usasse a máscara do autoritarismo para não parecer vulnerável. Os dois pilotos, talvez a máscara da submissão, da complacência, para manter uma boa imagem. Todos estavam, de algum modo, administrando os riscos interpessoais, talvez tentando controlar a percepção que uns tinham
dos outros. Mas o que é mais importante, estava ali, encoberto, abafado, que custou. Custou muito caro. Esse é um exemplo que nos faz refletir o quanto é importante a gente perguntar para nós mesmos o que nos move. O que movimenta a cultura na qual eu estou inserida? O medo? Os valores? A neurociência tem demonstrado que o medo inibe o aprendizado. Sabe, todos aqueles recursos que o nosso cérebro poderia estar utilizando para construir, para a criatividade, para o aprendizado, para a perspicácia, nos projetos e na própria vida, estão ali, a serviço da sobrevivência. E a gente perde, não só como indivíduo, mas como coletivo, como comunidade. O quanto psicologicamente seguro nós nos sentimos tem um forte impacto em nossa predisposição em aprender, em contribuir, em perguntar, em oferecer, em compartilhar, em pertencer. Como você está contribuindo para criar o seu ambiente, em casa, no trabalho, internamente? Comece valorizando a honestidade, o questionamento, o aprendizado. Se esse vídeo te fez refletir, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe com a sua rede. E me diga nos comentários o que você pode fazer hoje para transformar o seu ambiente em um lugar mais consciente, mais criativo, mais cooperativo e mais feliz. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.